Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruno Bracaioli, sou cientista de dados e gestor de tráfego. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, vamos falar sobre palavra-chave e tipos de correspondência. Para auxiliar a gente aqui nessa aula, eu preparei esse slide, que eu uso num dos cursos que eu ministro, e também o nosso bloco de notas aqui, caso eu tenha que dar algum exemplo. Bom, de forma geral, o que são palavras-chave? Palavras-chave são palavras que nós utilizamos nas campanhas de rede de pesquisa do Google, em que nós dizemos para o Google que caso pessoas, usuários da internet, utilizem lá no site de busca deles determinadas palavras, nós dizemos ao Google que queremos que o nosso anúncio seja mostrado para essas pessoas. Anunciar na rede de pesquisa é uma das melhores formas de você ter retornos financeiros, porque, teoricamente, esses anúncios aparecem no exato momento que a pessoa está precisando daquele produto. Porque ninguém nunca chegou no Google, está precisando de determinado serviço ou produto, digita lá para ver o que aparece, para você poder pesquisar, enfim, realizar uma compra. Então é exatamente isso. Digamos que você venda qualquer coisa, livros na internet, e aí você, de um determinado assunto, sobre teologia, por exemplo, e a pessoa ela digita lá livros de teologia, ou comprar livros de teologia. Se você utilizou esse tipo de palavra-chave, o seu produto, o seu anúncio vai aparecer para essa pessoa. E ela vai clicar e aí aumenta a chance de realizar uma compra. Então é isso, você anuncia no momento que a pessoa precisa. E essas palavras-chave, elas possuem dois macrotipos de correspondência. São palavras de correspondência ampla e restrita. Basicamente, as palavras de correspondência ampla elas permitem uma fluidez, um alcance maior, uma porcentagem maior de cliques de usuários que veem o seu anúncio, porque ela é ativada mais vezes. Por que isso acontece? Porque ela permite maiores variações. Então, por exemplo, a palavra de correspondência ampla ela vai permitir erros de português, ela vai permitir que outras palavras sejam utilizadas na pesquisa antes, no meio ou depois. Ela também vai permitir a troca das palavras por sinônimos e também por outras palavras que tragam o mesmo sentido das palavras-chave que você colocou. Antes da gente ir para os exemplos aqui, vamos falar primeiro do macrotipo de palavra-chave, que é a palavra do tipo de correspondência restrita, em que você limita muito mais o número de vezes que essas palavras vão ser acionadas e, por consequência, teoricamente, você tem, embora o seu anúncio vai aparecer menos vezes, ele vai aparecer para as pessoas com uma maior assertividade, uma chance maior de realizar realmente uma conversão. Mas aqui nos exemplos a gente vai conseguir entender melhor. Então aqui é o seguinte, dentro de correspondência ampla nós temos a ampla padrão, que é o default da plataforma, ou seja, qualquer palavra que você colocar, simplesmente escrever. Por exemplo, curso de programação, sem nada, sem especificar mais nada, o Google já vai entender que você está utilizando um tipo de correspondência ampla. O que significa? Que se um usuário na internet digitar lá no Google, aprender a programar em PHP, aula de programação, então aqui sem o acento e com o C no lugar que você cedilha, cursos gratuitos de programação, variações disso aqui, o seu anúncio ele pode ser ativado, ou melhor, ele vai ser ativado. Porque, então teoricamente, alguém pode pensar, se ele vai ser ativado todas essas vezes, é melhor a gente usar esse tipo de referência. Não necessariamente. Por quê? Porque palavras de correspondência ampla geralmente são muito concorridas. Então pensa assim, quanto mais palavras genéricas, de cauda curta, que a gente fala, quanto mais ampla é a possibilidade dessas palavras aparecerem, mais concorrência vai ter, e aí maior é o custo para que o seu anúncio sobressaia dos demais. Então você tem que calcular exatamente ali, se o seu produto é um produto muito específico, você não vai ter tanto problema, mas se você vende algo comum na internet, que você vê por aí, jogos ou qualquer parada assim, se você utilizar palavras muito amplas, você vai simplesmente gastar dinheiro, porque muitos outros anunciantes também vão utilizar a mesma palavra. Um outro problema do tipo de correspondência ampla é que você pode aparecer para pessoas que não necessariamente querem comprar o seu produto. Então, por exemplo, curso de programação que a gente utilizou aqui. Não necessariamente a pessoa quer comprar, ela só quer aprender, conhecer, ela está em outra pegada, ela não quer gastar dinheiro naquele momento, ela quer
tentar buscar outro meio. Então, o seu produto ele vai acabar aparecendo para pessoas que não necessariamente têm interesse na compra efetiva. Dentro ainda de correspondência ampla, nós temos a ampla modificada, que é bem similar ao tipo de correspondência ampla padrão. A única diferença é que a gente pode usar um sinal, que é o sinal de mais, para especificar o Google que a gente não deseja que ele faça trocas de sinônimos. Ou seja, se você colocar aqui curso programação, ele não vai trocar essa palavra aqui por nenhuma outra que seja semelhante, parecida, enfim. Significa que as palavras só vão aparecer exatamente se utilizarem curso programação. Erro de português ele ainda aceita, mas ele não vai aceitar aqui aula de programação. Não vai aceitar, porque você especificou que com esse mais aqui, que essa palavra é essencial para o seu anúncio, que você não deseja que ela seja trocada em hipótese alguma. Você pode colocar esse mais apenas em uma. Por exemplo, se você colocasse esse mais apenas em programação e tirasse daqui do curso, ou seja, curso sem nenhum sinal na frente, o Google ele poderia trocar essa palavra por aula, aulas, né, coisas do tipo matéria de programação, sei lá, livro programação, e aí você também tem algum tipo você pode ter problema. Eu particularmente eu não uso esse tipo de correspondência, porque se você realmente quiser restringir alguma coisa, a gente vai então para a categoria de correspondência restrita. Dentro dessa categoria, nós temos 3 variações. A correspondência de frase. E o que essa correspondência ela vai dizer? Se você colocar, partindo que você vende o mesmo produto, aqui da correspondência ampla, curso de programação. Se a pessoa digitar curso programação, não vai aparecer se a pessoa digitar curso de programação lá na pesquisa, não vai aparecer, porque você eliminou uma palavra que estava aqui dentro. E quando você usa essas aspas, você está querendo dizer que exatamente essa sequência de palavras apareça na pesquisa. Então, se a pessoa digitar aqui, comprar curso de programação, lá na pesquisa, o seu anúncio vai ser ativado, porque ele aceita que venham palavras antes, que venham palavras depois, mas não aceita nenhuma variação no meio, né, de que está entre aspas. Então, outro exemplo, se a pessoa digitar comprar curso barato de programação, aí o seu anúncio não vai ser ativado, porque barato está dentro ele vai quebrar a regra, né? Ele vai ser uma palavra de fora que vai aparecer aqui. Então a pesquisa não vai ser acionada. Então ela tem que respeitar a exata sequência e palavras. Ele aceita erros de português ainda, mas ele não vai aceitar nenhuma troca por sinônimos e também não vai aceitar palavras dentre as que você colocar aqui. Também ele não vai aceitar troca de ordem. Então, se a pessoa colocar programação de curso programação, ou qualquer outra variação, isso se é um exemplo idiota, mas se aplica a qualquer outra coisa que possa fazer sentido, qualquer outro produto, não vai aceitar. Tem que ser exatamente essas palavras nessa exata ordem, sem nenhuma outra palavra no meio. Basicamente, é isso. Agora, tipo de correspondência exata. Esse tipo de correspondência, embora ela tenha esse exato, ela ainda permite algumas variações. Ela vai permitir erros de português, de sintaxe, enfim. Ela vai permitir que a ordem das palavras seja trocada e também vai permitir algumas variações como sinônimos, desde que isso não altere o sentido real da palavra. É mais indicado quando você sabe exatamente o que o seu cliente procura, né? São palavras assim que você já validou, que você utilizou outras ferramentas para identificar quais palavras são mais utilizadas, enfim. E aí você tem uma prioridade de aparecer para aquele cliente, né, que digitar essa palavra no Google. Por exemplo, vamos dizer que tenha você e o seu concorrente. Se você utiliza a correspondência exata e o seu concorrente ampla e o seu usuário pesquisar lá no Google curso programação, você vai aparecer com maior prioridade para esse cliente, porque você usou o tipo de referência exata, do que o seu cliente que usou a ampla, embora utilize as mesmas palavras. Entendeu a diferença? E ele vai permitir, como eu disse, erros de português e também a troca da ordem das palavras. E aqui temos, finalmente, o tipo de restrição de correspondência negativa, onde a gente quer que palavras sejam impedidas, né? Que quando o cliente utilizar certas palavras, que o nosso anúncio não apareça para ele.
o exemplo, né, comum de você utilizar, você colocar uma palavra negativa, é a palavra grátis e coisas do gênero. Hackeado, grátis, barato, como fazer, são palavras que a gente coloca lá em palavras negativas, porque a chance de pessoas que digitam elas gastarem com a nossa empresa é muito baixa. Por isso que é o ideal que você crie uma lista de palavras negativas para que você economize muito dinheiro, né? Então, se você vende curso de programação e aí a pessoa digita lá curso de programação grátis, se você colocar grátis como palavra negativa, o seu anúncio não vai aparecer para ela. Mas se você não colocar e estiver utilizando um tipo de correspondência ampla, significa que o seu anúncio vai aparecer para essa pessoa. A diferença aqui também, que eu acabei não comentando, entre a exata e a ampla, é que você está colocando, restringindo a poucas palavras, pouquíssimas variações a pesquisa. Enquanto a ampla, ela vai permitir que um contexto de outras palavras seja agregado, possa ser pesquisado. Então aqui, se a pessoa digitasse programação, curso PHP, não vai aparecer, porque você não colocou PHP como palavra exata, né, nesse exemplo aqui. Então essa também é outra diferença. Enfim, e aí essas palavras-chave aqui negativa, você configura lá na plataforma. É essencial que vocês façam para economizar bastante dinheiro. Bom, esse foi um resumão sobre palavra-chave e tipos de correspondência. Espero bastante que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários, curtam para ajudar nós e também enviem esse vídeo para outras pessoas que possam ser ajudadas por ele. Certo? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.